Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começaram a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que, ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, mas hoje também é 7 de setembro. Não podemos deixar de rezar pela nossa pátria, pelo nosso amado Brasil. Rezemos pelo Brasil, pela situação no Brasil que não está sendo fácil. Rezemos para que todas as coisas concorram para um bem maior. E o bem maior é Deus. Feliz a nação que tem o Senhor como Deus. Uma nação que não coloca Deus como centro, aí vira uma bagunça. E é miséria, é morte, é pessoas vivendo de qualquer jeito e fazendo o que quer. São as pessoas querendo viver apenas para si, não pensa no outro. São os governantes querendo dinheiro para si e não para o outro, e não divide de forma correta. Então, rezemos hoje pelo Brasil, esse Brasil tão amado, essa pátria tão amada por todos nós. Estamos no Evangelho de São Lucas, capítulo 14, do versículo 25 até o 33. E aqui agora nós vemos uma coisa interessante. Veja, o versículo 25 diz assim: grandes multidões acompanhavam Jesus. E vamos imaginar que dentro dessa multidão está você e eu também. Nós precisamos estar no meio dessa multidão que segue Jesus. Só que dentro desta multidão que está seguindo Jesus, Jesus agora começa a falar para eles. É como se Jesus olhasse para a multidão e dissesse assim: vocês estão me seguindo? Que bom, e eu quero realmente que vocês me sigam. Mas para vocês me seguirem, eu vou dar 2 condições. O Evangelho de hoje nos propõe 2 condições para seguir Jesus. A primeira condição, não ter apego a pessoas. E aqui é interessante que Jesus coloca aquelas pessoas mais próximas de nós. Ele fala aqui de pai, mãe, mulher, filhos, irmãos
irmãs e até da sua própria vida não pode ser meu discípulo. Sim, nós devemos... Jesus, deixa eu corrigir aqui. Jesus não está dizendo que nós não devemos amar os nossos irmãos, os nossos pais. Ele só está dizendo que essas pessoas que são mais próximas de nós, e também outras como os amigos, eles não podem estar num patamar acima de Jesus Cristo. Nós não podemos, de maneira nenhuma, fazer das pessoas os nossos deuses, porque isso se chama idolatria. Jesus é o Senhor. Por isso que os pais, quando eles vão educando os seus filhos, principalmente na religião, os pais devem mostrar para os seus filhos que eles precisam amar a Deus em primeiro lugar. Depois vai amar os pais. Porque tem pais por aí que fazem deles, eles mesmos fazem um Deus. Ao ponto de os filhos querem rezar, eles não querem deixar, querem ir para a missa, não quer deixar. Aí é o esposo que não quer deixar a esposa ir para a missa, ou vice-versa. A esposa que não quer deixar o esposo ir para a missa. E aí, meu filho, isso aí é idolatria. Deus em primeiro lugar. Então, não se pode ter apego. Aí, principalmente, quando Jesus chama uma pessoa, né, para ser religiosa, ser padre, para ser freira, para ser missionário. E aí as pessoas, os pais, ficam, não foi isso que eu planejei para você. Foi realmente, não foi isso que você planejou para o seu filho, não. Mas Deus planejou para o seu filho servi-lo nesta missão. Agora mesmo me vem à mente aquele São Damião, que tem aquele filme chamado Molokai. Na hora que ele nasceu em Genebra, ele estava sendo enviado agora, ele entrou na vida religiosa, ele estava sendo enviado lá para o lado do Havaí. E ele não, nessa viagem, lembremos, meus irmãos, que no tempo passado, as viagens não eram feitas de avião, o avião nem existia, era de navio. E aí ele vai se despedir dos seus pais. A mãe dele estava ali, ele falou para minha mãe, mamãe, nós só nos veremos no céu. Ele tinha consciência de que ele estava indo para uma missão que ele não iria encontrar mais a mãe dele, não ia encontrar mais os irmãos dele, não sei se ele tinha irmãos, né? A família dele, o pai dele. Nós só nos encontraremos no céu. E ali ele estava mostrando o amor dele para com Deus. Ele não estava desprezando a mãe, mas ele estava cumprindo a missão que Deus tinha dado. O Catecismo da Igreja deixa bem claro que os pais não podem, de maneira nenhuma, interferir na vocação dos seus filhos. Se Deus chamou, está chamado. Essa é a primeira coisa que nós vemos no Evangelho. O desapego das pessoas mais próximas, embora vamos continuar amando as pessoas, mas é preciso desapegarmos delas para amar a Deus. A segunda coisa, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Então, as pessoas pensam, e isso é uma pregação muito clara, muito visível no protestantismo. A gente vê de vez em quando, eu estou ali, aí eu vou vendo nos canais, e aí tem lá aqueles pastores sempre falando a campanha disso, a campanha daquilo. Se você fizer isso, você vai se libertar disso no sentido de que você não vai ter doença nenhuma, você não vai ter problema nenhum. E eles se utilizam do nome de Jesus para arrebanhar as pessoas, dizendo que uma vez que a pessoa vai seguir Jesus, ela não vai ter sofrimento nenhum. Mas quem é que não quer seguir um Jesus assim? Só que Jesus está deixando bem claro, quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim não pode ser meu discípulo. Então Jesus está deixando bem claro
que apesar do segmento dele, nós iremos passar também por sofrimentos. Por isso que Jesus disse, feliz daquele que perseverar até o fim. Aquele que perseverar até o fim será salvo. E aí nós vemos quantos santos que passaram por sofrimento. O primeiro é o santo dos santos, que é Jesus Cristo. Jesus sofreu. Então, as pessoas pegam determinadas passagens da Sagrada Escritura, pega ali o Salmo 90, pode cair 1000 à direita, 10.000 à esquerda, se você estiver comigo, nada vai acontecer com você e tal. E as pessoas fixam nisso. Então, elas dizem que vão seguir Jesus sem ter sofrimento. Aí, na hora que vem o sofrimento, elas entram em crise. Não, nós teremos sofrimento. Jesus está deixando bem claro. No céu, nós não teremos sofrimentos. Mas aqui nós iremos passar. É doença, é problemas dentro do matrimônio, é no sacerdócio, é tudo. Os problemas vão estar aí, porque nós estamos no mundo, nós não estamos no céu ainda. Então Jesus está deixando bem claro, vocês querem me seguir porque eu multipliquei os pães. Vocês querem me seguir porque eu curei muitas pessoas. Mas eu quero dizer para vocês que o fato de me seguir não significa que não vai passar por sofrimento. Olhem para mim, ele disse. Vou carregar a minha cruz. Após mim, ou seja, depois que ele carrega a cruz, então sigam. Vamos seguir Jesus também na cruz, no sofrimento do dia a dia, pedindo a Jesus que ele possa nos dar força. A meditação da Via Sacra é importante. A meditação da paixão do Senhor é importante para que nós encontremos força, resignação para irmos em frente. Porque senão, se você entrar nessa onda do protestantismo que diz que seguir Jesus não vai ter sofrimento, e aí você vai ver que tem sofrimento, você pode cair numa situação de perder a fé e abandonar nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus deixou isso bem claro. Está deixando isso bem claro no Evangelho de hoje. Aí ele diz, então, calcule agora. Aí ele conta essa parábola. Né? O rei que ao sair para guerrear com outro, ele se senta primeiro, examina bem se com 10.000 homens poderia enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000. E se ele vê que não pode, então o outro rei está longe. Enquanto o outro rei está longe, ele vai lá, envia mensageiro e faz o negócio. Então, é preciso, meus irmãos, colocar o pé no chão. Seguir Jesus implica em renúncia, desapego, que já é a renúncia, e sofrimento. Você está entendendo? No céu não teremos isso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, e a sua mãe Maria Santíssima, e desça sobre você a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom domingo para você.